Boa tarde, turma. Hoje nós vamos começar falando, né, da aula 5, onde a gente vai falar muito sobre o uso dos materiais perfurocortantes, né, que infelizmente é uma das maiores estatísticas de acidente de trabalho, né, com trabalhadores da saúde, no manuseio desse tipo de material, tá? E não sei se vocês, né, se atentaram aí no slide, mas é um dado alarmante, bastante preocupante, de que a saúde, né, ocupa o primeiro lugar nos registros de acidente, né, de acidente de trabalho, mesmo, né, com a subnotificação, porque as notificações não são feitas de maneira adequada. Infelizmente, muitos acidentes acontecem e eles não são comunicados, não são notificados como deveriam, certo? Para que seja evitado, né, o acontecimento desses acidentes de trabalho, é necessário que o descarte dos materiais ele seja feito de forma adequada, tá? E aqui no slide a gente traz alguns exemplos para que vocês se atentem, né, no manuseio desse tipo de equipamento, que é tão comum no trabalho de vocês, tá bom? Vamos lá. As agulhas, né, elas não devem ser veiculadas diretamente de uma mão para outra. Sempre tentar pegar com a mão que você já vai fazer, né, a aplicação da medicação, tá? Você ficar passando, né, a agulha de uma mão para outra, colocando de um lugar para outro, as chances de que você se fure com essa agulha são imensas. Então, deve se atentar a isso, viu? As agulhas, elas não devem ser entortadas ou quebradas após o uso, porque isso também facilita a chance de vocês acabarem se furando no manuseio, certo? E elas também não devem ser desconectadas da seringa durante o uso, porque o que é que acontece? Quando você vai desconectar a agulha da seringa, pode tirar a capinha da agulha e você acabar se cortando com aquela agulha, tá? Gente, o descarte é muito importante, porque assim, enquanto você está manuseando, né, a agulha, você consegue ter controle sobre o que você está fazendo, mas a pessoa que vai recolher o lixo hospitalar, ela pode não ter o mesmo controle que você, até porque ela não vai saber onde está, né, aquele lixo que você descartou, nem se você descartou de maneira adequada. Então, é uma questão de responsabilidade não só consigo, mas com todas as outras pessoas que vão ter contato de alguma forma com aquele lixo hospitalar, certo? As agulhas elas não devem ser reencapadas, mais uma vez, com certeza facilita, né, de ter algum acidente. As agulhas usadas, elas têm que ser descartadas nos coletores adequados, que é essa caixinha amarela que vocês veem em todos os lugares. Elas têm que ser descartadas nesses coletores. Os descartadores não devem ser preenchidos além da marca. Vocês podem ver, né? Inclusive, acho que até aqui tem, dá pra ver, ó. Estão vendo? Na linha pontilhada. Nunca deve passar daí, tá? Os descartadores estiverem no local público, eles não podem ter deixados no chão. Eles têm que estar sempre numa posição segura, certo? Olha, aqui eu coloquei algumas imagens sobre o descarte e vocês me dizem, tá certo ou tá errado? Essa forma aí que as pessoas estão conduzindo esse material hospitalar, esse lixo hospitalar. Totalmente errado, né? A pessoa que for limpar uma bancada dessa, ela pode se furar. A pessoa que for pegar ou descartar uma agulha dentro desse coletor, ela pode se furar. Então, muita responsabilidade na hora do descarte, gente. Mais uma vez, repito, não é só sobre você. É sobre uma série de trabalhadores que vai ter contato com esse material após o uso que você faz, tá? Gente, os acidentes. Jéssica, fiz de tudo para evitar, mas não deu. Porque a gente sabe que tem coisas que às vezes realmente acontecem, né? E como vocês estão super expostos ao risco, uma ou outra pode sim acontecer com você, mesmo que você tome todos os cuidados. Vai que você tá, né, tem algum fator subjetivo naquele dia. Lembra que a gente estudou fatores subjetivos? Né? Você teve uma briga com seu boy, ou você teve uma briga com a sua amada, e tá com a cabeça cheia e vai para o hospital depois de ter terminado tudo, vai voltar em casa só para pegar as malas. Aí você tá com a cabeça daquele jeito, né? E
vai que naquele dia você se acidenta, né? E aí, o que é que eu vou fazer, pelo amor de Deus, quando eu me acidentar? Mantenha calma, né? A pessoa, quando ela entra em contato com esse tipo de material, né, ela se acidenta, ela tem até 2 horas para agir. Segundo o Ministério da Saúde, gente, as quimioprofilaxias contra o HBV e o HIV, elas devem ser iniciadas até 2 horas após o acidente. Então, você tem 2 horas para começar, tá? O risco de transmissão para o trabalhador de saúde é entre 0,3 e 0,9, então é uma exposição muito pequena, tá? Para o hepatite B, o risco já depende da situação do paciente. Lave exaustivamente com água e sabão o ferimento ou a pele, exposta ao sangue ou ao líquido orgânico. Lave as mucosas com soro fisiológico ou água em abundância. O uso de antissépticos ou álcool 70% pode ser adotado. Não é recomendada a utilização de agentes cáusticos ou injeção de antissépticos. Aqui é só um resuminho, tá, gente? Isso aqui vocês vão ver melhor em outras disciplinas. É só uma pequena explanação que a gente precisa fazer para poder, né, vocês entenderem que, poxa, tentei evitar o acidente, mas aconteceu. O que é que eu vou fazer? Né? Tem jeito, tá? Tem que se dirigir imediatamente, né, ao centro de referência no atendimento de acidentes ocupacionais ou com material biológico da sua região, né? Todo lugar tem que ter esse centro de referência onde vai orientar o profissional como ele vai agir. Também, né, como deve ser, a gente sabe que nem sempre é. Tem que ser comunicado para o técnico de segurança do trabalho para que ele registre o CAT. O que é o CAT? Que é a comunicação de acidente de trabalho. Todo acidente de trabalho tem que ser comunicado, que é justamente para criar essas estatísticas que a gente falou lá na frente. Mas, infelizmente, como eu falei para vocês, eles são muito subnotificados, porque nem todo canto tem um técnico de segurança para fazer o CAT, o que a gente sabe que é totalmente inadequado, tá? O atendimento é considerado uma urgência devido ao pouco tempo disponível para iniciar a profilaxia, ou seja, tem que ser imediatamente, né? O seu caso vai ser tratado como com urgência por conta, né, do pouco tempo para começar. Obtendo o paciente-fonte uma anamnese recente e detalhada sobre seus hábitos de vida, história da hemotransfusão, uso de drogas, vida sexual, uso de preservativos, passados em presídios ou manicômios, histórias de hepatite, DST, sorologias anteriores, para analisar a possibilidade de situá-lo numa possível janela imunológica, para você ter noção, poxa, essa pessoa aqui não tem isso, não tem aquilo, já teve isso, já teve aquilo, para você ter noção de quais riscos você está correndo. Tem que ser solicitada pelo médico a coleta de amostras do seu sangue do paciente-fonte, né? Em tubos de ensaio sem anticoagulante identificados, que vão ser encaminhados imediatamente ao laboratório para serem centrifugados, tá? Caso o quadro caracterize uma situação de risco, as quimioprofilaxias contra o HBV e o HVI são iniciadas imediatamente, tá, gente? Tem que ser repetidas as sorologias da pessoa que foi infectada, né? Possivelmente infectada, a cada 6 semanas depois do acontecido, 3 meses depois com 6 meses faz de novo e depois com 1 ano faz de novo, tá bom? Ou então, se o médico achar necessário que seja feita com uma frequência menor, né, um intervalo de tempo menor, você vai seguir a recomendação do médico. O profissional acidentado, né, ele tem que retornar à consulta médica semanalmente ou conforme o protocolo do serviço, para acompanhamento clínico dos sinais de intolerância medicamentosa, até porque, né, tem que ver como é que está sendo a sua reação àquele tratamento de profilaxia que você está começando, né? Como é que tá? Tô tendo efeito colateral, tá tudo bem, tô indo bem. Tudo tem que ser bem, assim, acompanhado de perto. Nos casos de soro, conversão para HIV ou hepatite, o funcionário vai ser encaminhado ao médico do trabalho para as orientações legais e a um centro de referência para acompanhamento e tratamento necessário. Ok? Eu passei para vocês ontem um texto falando bem direitinho sobre os acidentes, né, com materiais perfilocortantes no âmbito da enfermagem, tá, gente? Então, vocês fiquem atentos, deem uma estudada legal nisso, tá? Leiam com muita atenção esse artigo, que ele é muito importante.
façam um fichamentozinho de vocês. E é um tema muito relevante, né? Quando a gente fala de segurança do trabalhador, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a aula seguinte, que é a higienização das mãos, certo? Qualquer dúvida já sabem, WhatsApp